gente, boa noite. Eu estou gravando. A lição de hoje é a de número 7. Lição 7, como é a vida no céu presente. E nós vamos então tentar responder essa questão no decorrer desta noite. E que eu trago para vocês uma citação, como de costume, do David Lloyd George. Uma citação no começo, né? E eis o que esse autor diz: quando eu era menino, pensar no céu me assustava mais do que pensar no inferno. Imaginava o céu como um lugar onde seria domingo perpétuo o tempo todo, com cultos perpétuos dos quais não haveria escapatória, enquanto o Todo-Poderoso, assistido por cortes de anjos, estaria sempre atento aos que não compareceram. Mudaria algumas grafias de algumas coisas aí, mas releva aí, por favor. Considerando então o texto aqui para nossa reflexão central de Apocalipse 6, 9 e 11, a gente pode dizer que a gente pode aprender muito sobre esse texto aí e sobre a vida futura, a partir de poucos versos. Observe aí junto comigo o que está escrito. Quando ele, o cordeiro, abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó Senhor, soberano, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos como igualmente eles foram. A gente vai traçar aqui algumas observações simples e diretas sobre esse texto. A primeira delas é que quando as pessoas morrem, se você quiser abrir aí na tua Bíblia para conferir, só voltar aqui para você saber qual que é o texto, Apocalipse 6, 9 a 11. Aí você vai conferindo aqui as observações. Primeiro, quando essas pessoas morrem na Terra, elas foram realocadas, ou seja, foram levadas, passaram a viver no céu. Então você tem essa transição aí. Morreu, vai para o destino para o qual foi feito. No caso específico, são os mártires, foram para o céu. Os que morrem em Cristo vão para o céu. Assim que morrem, igual disse Jesus: hoje mesmo estarás comigo, ó ladrão, na cruz. Outra observação que a gente traz é que essas pessoas no céu são as mesmas mortas por causa de Jesus enquanto estavam na terra. Então, isso aqui vai demonstrar mais uma vez a continuidade entre a identidade na terra e a identidade no céu. Então a história pessoal dos mártires, ela se estende diretamente aí de volta à vida deles na terra. Se o slide estiver ruim para vocês aí no celular, tenta ver no computador que fica adequada a tela do computador. Mas se não for possível, ouvindo você vai conseguir captar o que eu tenho a dizer a vocês. Então eu trago aqui Hebreus 12, 23, que fala que também no céu presente, as pessoas que viveram aqui e estão lá agora não são pessoas diferentes. E já falamos muito disso em outras ocasiões. São as mesmas pessoas realocadas, a saber, os justos aperfeiçoados. Outra observação que a gente traz no texto de Apocalipse é que as pessoas no céu serão lembradas por suas vidas na terra. Então estes foram indivíduos conhecidos e identificados como aqueles que foram, no livro de Apocalipse, né, mortos por causa do testemunho que mantiveram. Então você tem aí a continuidade da identidade, a lembrança, a memória. Já mostrei em outros textos essa questão da memória, já falamos um pouco sobre isso, mas aqui a gente traz um texto mais secundário, né? Alguns vão dizer que é mais primário, não importa aqui, mas a ideia está presente. Outra observação é que o verbo clamaram revela que eles são capazes de se expressarem de maneira audível, o que sugere que existe aí uma vivência, né? Uma vida, assim como a vida aqui, ou a vida no sentido de que, como conversaram aqui, conversam lá na vida com Deus já agora, né? A conversa, e alguns vão dizer que essa forma ela é material, é física, alguns teólogos sugere que são indivíduos com cordas vocais ou outros meios tangíveis para se expressarem. Um quinto argumento, observação aqui, é que as pessoas que estão no céu presente, no céu intermediário que está acontecendo agora, elas podem clamar em grande voz, que indica que são seres racionais, comunicativos, emotivos, apaixonados, são humanos, assim como foram e continuam sendo, né? Enquanto viveram aqui como povo da terra, estão vivendo lá como humanos.
Outra observação em cima desse texto de Apocalipse é que eles clamaram em alta voz. E aí alguns teólogos vão dizer que não é altas vozes. São indivíduos falando a uma só voz, indicando então o quê? Que o céu é um lugar de unidade e perspectiva compartilhada. Tem teólogos que vão dizer que o inferno é caracterizado pelo isolacionismo, a solidão e a tristeza eterna, enquanto outros vão destacar, por oposição, que o céu é um lugar de comunhão, compartilhado, lugar de unidade e assim sucessivamente. Sétima observação: os mártires são plenamente conscientes, racionais, cientes uns dos outros e de Deus. E sabem o que está acontecendo e estão vivendo. É algo ativo, não passivo ou uma mentalidade de que não está acontecendo algo, como dizem alguns indivíduos que é o sono da alma. Não é isso. Oitavo argumento: eles pedem para Deus intervir na terra e agir em favor deles. Nono: que estão no céu são livres para pedirem questões ou coisas a Deus, o que indica que eles estão presentes com Deus, aprendem, desejam e perseguem o entendimento. Décimo argumento é que os mártires sabem o suficiente para entenderem que aqueles que os mataram ainda não foram para o juízo final. Não chegou ainda o juízo final, né? Ou seja, eles estão aguardando a vingança do sangue deles. Eles entregam a vingança deles nas mãos de Deus, nas mãos do Cordeiro, nas mãos do Santo Espírito. Também observamos em cima desse texto que os habitantes do céu eles têm profunda preocupação pela justiça e pela retribuição. Quem vai para o céu não tem desinteresse passivo sobre o que ocorre na terra. Então você tem a preocupação por justiça, que é apaixonada, e buscada de maneira ainda mais desejosa. Então nem Deus nem os filhos de Deus ficam satisfeitos enquanto os seus inimigos não forem julgados, corpos forem ressuscitados, pecado e Satanás forem derrotados e a terra ressuscitada, restaurada e o Cristo tornado aí no sentido pleno e total, no sentido concretizado diante dos nossos olhos, né, na nossa história, exaltado sobre tudo. Então as pessoas que estão vivendo lá, elas estão com esperança, esperando o retorno de Cristo, ressurreição final e tudo isso. Os mártires também se lembram de suas vidas na terra e, pela fala deles, eles estão se lembrando de que foram mortos, né, assassinados. Os mártires no céu também pedem por julgamento, como já destacado, contra os seus perseguidores, que ainda continuam machucando outras pessoas. Tem algo aqui que vai viajar na maionese, na minha opinião, e vai dizer que as pessoas que estão no céu conseguem enxergar o que está acontecendo aqui agora. Isso não é uma visão conservadora, mas existe na teologia. Outro argumento ou observação é que aqueles no céu eles enxergam os atributos de Deus. E os atributos específicos destacados no texto, a soberania, a santidade e o fato de ele ser verdadeiro, de uma maneira que os torna aí, ou torna o julgamento da parte de Deus sobre o pecado, melhor dizendo, mais compreensível. Aqueles que no céu estão também são indivíduos distintos, à luz do verso 11. Não há uma identidade como em visões orientais, de fusão ou de identidade fundida que elimina a singularidade de cada pessoa. Ou seja, cada pessoa no céu ela é diferente uma da outra, apesar de haver esse aspecto comunitário, né? Da vivência no céu. Cada um é cada um. Não é cada um é o todo, ou cada um é parte do todo. Não é isso. É característico de uma visão oriental não bíblica, mas de visões orientais que englobam pelo panteísmo, panenteísmo, coisas características do que hoje são culturas orientais ali da região do Japão, China e outros ali daquela parte ali do globo. Os mártires também eles estão vestindo vestes brancas, o que sugere uma possibilidade de formas reais, físicas, segundo alguns teólogos. Outros vão dizer que isso é apenas uma figura de linguagem para referir-se ou para fazer referência à santidade. Mas aqui os teólogos que veem a ideia de literalidade, eles vão sustentar que espíritos desincorporados não vestem vestiduras. E as vestes, então, como eu disse, podem ter esse significado ou um significado simbólico. Mas não significa, de acordo com os teólogos outros, né, que não possa haver forma física. Então, os mártires, segundo esses teólogos, parecem ter formas físicas que João pode realmente ter visto. Então, Deus atende o pedido deles no verso 11,
o que indica uma comunicação, um processo no céu, né? Demonstra também que humanos não sabem de tudo no processo, e por processo entenda que está tendo uma linha de passado, presente e futuro. No céu existe isso. Eles não sabem de tudo, se soubessem não haveria perguntas ou questões. Então os mártires, eles sabem mais após Deus ir convivendo e se revelando a eles, o que aponta para um aprendizado no céu e, por consequência, na vida eterna após a ressurreição de tudo. Deus promete então cumprir os pedidos dos mártires em 18º lugar, mas diz que eles terão que aguardar um pouco, o que indica que quem está vivendo no céu presente ou intermediário, estão em antecipação, em esperança de um cumprimento futuro das promessas de Deus. Existe o tempo no céu presente, só para destacar mais uma vez, né? Isso é observado na pergunta dos mártires, verso 10 e 11. Eles estão cientes do tempo passando, desejosos da vinda do julgamento do Senhor. E Deus diz que eles devem esperar até que certos eventos ocorram na terra. Essa terra aqui presente, né, onde nós estamos agora, espera, por consequência, implica em passar de tempo. Você espera porque algo vai acontecer. Você tem isso no conceito de esperança. Em 20º lugar, o povo de Deus no céu tem uma conexão familiar forte com aqueles na terra, quais são chamados de companheiros e irmãos. Aquilo que a gente já falou muito da família da fé. Temos o mesmo Pai que toma o nome de toda a família, afirma Efésios 3,15, Paulo em específico, tanto no céu como sobre a terra. Não existe mais uma separação da noiva de Cristo, ou uma parede de separação na noiva de Cristo. Somos uma família com aqueles que foram para o céu na nossa frente. Depois de irmos para o céu, ainda seremos uma família com aqueles que ainda estarão na terra e com aqueles que vão estar conosco no céu. E esses versos eles estão demonstrando uma ligação entre os eventos, uma ligação vital com o povo no céu, os eventos e o povo na terra. E por fim, 21º lugar, nosso Deus conhece profundamente todos os detalhes do que está ocorrendo e do que ocorrerá na terra, incluindo cada gota de sangue derramado e sofrimento sofrido por seus filhos. Apesar de a gente estar no Brasil, a gente sabe que em algumas regiões do nosso mundo a perseguição contra cristãos ela é mais frequente fisicamente, derramamento de sangue, e mais tipicamente conhecido esse aspecto aí da perseguição em alguns países. No início do século XXI, prosseguindo, eu quero destacar aqui que, quanto a essa questão, existem mais de 150 mil pessoas, segundo algumas estimativas, que morrem por Cristo a cada ano, que é uma média de mais de 400 pessoas por dia. Certamente isso vai aumentando, acredito eu. E Deus sabe exatamente quantos mártires existirão e Ele está preparado para retornar e julgar todos aqueles que foram contra o seu povo. Essas realidades são verdadeiras para os nossos entes queridos no céu, que já estão lá, e será verdade para todo aquele que morrer em Jesus. Então, adentrando aqui um outro tópico da nossa lição, os habitantes do céu se lembram da vida na terra? Vou trazer isso aqui de uma perspectiva diferenciada, a gente já tratou disso em ocasiões passadas também. Mas em cima do texto de Apocalipse, a gente considera que os mártires de Apocalipse, eles lembram claramente de algo que aconteceu na terra, incluindo o grande sofrimento pelo qual eles passaram. Então, por eles se lembrarem da sua morte, perseguição, por causa da obra de Cristo, não existe motivo para assumirmos que eles vão esquecer, ou que eles esquecem coisas, né? Ou que tem um apagamento de memória quando você chega no céu. As pessoas se lembram ainda mais no céu. Isso aqui a gente tem que destacar também. Elas se lembram ainda mais por quê? Porque a mente delas está mais perfeita do que está aqui agora, no nosso caso, né? Há essa remoção do pecado. Quem está no céu não está vivendo com pecado mais. Então, eles se lembram, por conta de não ter mais essa mentalidade manchada, eles se lembram de maneira mais acurada das coisas. Então, eles têm, por conta de serem aí recebidos de maneira diante de Deus, não mais no pecado,
eles veem até mesmo a realidade da divindade, da pessoa de Cristo e dos anjos de maneira ainda mais clara, de maneira a lembrar quando eles interviram na nossa esfera presente aqui, nesse agora, né? Em favor deles, quando nem mesmo eles se deram conta. Então, no céu, os que sofreram coisas ruins, por exemplo, na terra, segundo Lucas 16:25, se você quiser conferir, eles são confortados. O Sermão do Monte também fala dessa realidade. E os que sofreram serão consolados, né? E isso é algo que já é colhido agora e ainda de maneira mais plena no céu presente, intermediário e no céu eterno. Então, esse conforto implica, inclusive, em memória do que aconteceu. Na lembrança de coisas ruins, como que você ia aí ter conforto? Qual seria a necessidade ou natureza desse conforto? É meio contraditório, né? Então, após a morte, cada ser humano haverá de prestar contas, eu também destaco aqui, de sua vida na Terra. Inclui ações, palavras e pensamentos específicos. Se você quiser conferir isso, 2 Coríntios 5:10 fala disso e Mateus 12:36. Por conta então da nossa mente vir a ser melhorada, o pensamento ele vai ser mais claro. E fique bem especificado isso aí na tua mente. A memória ela vai ser mais precisa, tudo vai ser melhorado, mais aperfeiçoado, porque não vai ter pecado, né, em relação a essa vida que estamos vivendo aqui. Então cada um vai ser responsabilizado por mais do que tem costume de lembrar. Isso aqui é algo sério. E a doutrina do galardão, das recompensas eternas, depende de atos específicos de fidelidade feitos aqui, no agora, no presente, daqueles que sobrevivem ao julgamento, né? Tanto às obras quanto aos indivíduos que sobrevivem ao julgamento. Todas as nossas questões e vida, atos, são levados a essa continuidade para o céu, né? 1 Coríntios 3,14 é um texto que menciona um pouco disso. E no céu, vestido de casamento da noiva representa os atos justos dos santos feitos na terra. Se você quiser conferir, Apocalipse 19, 7 e 8. Lembrando que os atos dos justos que foram feitos na terra, eles não serão esquecidos, nos seguirão. Seguirá cada filho de Deus até o céu. Apocalipse 14, 13 fala disso. Posições de autoridade e de tesouros, melhor dizendo, também serão concedidos no céu. Sempre lembrando constantemente, né, sendo bem redundante, o cristão quanto à sua vida nessa terra que estamos aqui agora. Lembrando do que Cristo fez por eles e do que eles fizeram para a glória de Cristo, as recompensas que eles ganham. Vários textos falam disso, como Mateus 6, 19 a 21, Mateus 19, 21, Lucas 12, 33, 19, 17 e 19, 1 Timóteo 6, 19 e Apocalipse 2, 26 a 28, só para você ter uma consulta aí. Se quiser depois ver, consulta lá no YouTube essas referências aí que vai estar lá lançado daqui a pouco. Deus então ele mantém um registro no céu do que as pessoas fazem na terra. Esse registro ele dura mais do que a vida terrena, ou seja, uma linguagem para dizer que para cada ato haverá consequência ou consequências eternas. Onde está escrito isso especificamente? Quando se abre o livro de Apocalipse, é dito que na corte celeste abriram-se livros, não só o livro da vida. E livros ali é livro de Atos, você consegue conferir isso à luz de literatura apocalíptica paralela, em livros apocalípticos que não são bíblicos, livros que alguns consideram apócrifos, ou se preferir, pseudepígrafos, enfim. São textos que não estão no nosso cânon, mas que mostram por paralelo, a gente consegue chegar a essa conclusão, porque na exegese a gente faz isso. Mas em Malaquias 3,16 é mencionado o pergaminho dos registros. Lembrando que Apocalipse cita muito livros do Antigo Testamento. Esse pergaminho dos registros é como que simbolizando a ideia, se não for literal a questão, né? É mais provável que seja alegórico aqui, simbólico o sentido, e aponta para um registro no céu quanto às atitudes. Deus, ele é onipotente, onisciente, ele sabe de todas as coisas, né? Onisciente em específico. E por isso, na sua memória está cravado aí os atos humanos, antes mesmo de eles ocorrerem. Então a memória é um elemento da nossa personalidade e devemos lembrar que nós somos a mesma pessoa aqui
e na vida futura. Há essa continuidade. E as pessoas não serão diferentes, serão as mesmas. Só que realocadas, levadas maravilhosamente para um lugar e transformadas, né? Então o céu ele não vai trazer uma limpeza marxista, não vai extinguir as origens, fazer revolução ou acabar com as histórias pessoais. Deus ele redimirá todas essas questões, transformará todas essas questões com a sua graça em cada vida, de maneira que vai trazer mais glória ainda a Deus, vai trazer conforto para o nosso coração, vai nos assegurar de questões que precisam ser asseguradas a nós, vai continuar nos sustentando e fortalecendo para vivermos juntos com Ele. E aqui temos mais um tópico da lição. Pessoas no céu presente veem o que está acontecendo na terra. Então, vamos voltar aqui ao nosso texto novamente, de Apocalipse 6, 9 a 11. Se os mártires no céu, por exemplo, eles sabem que Deus ainda não trouxe julgamento sobre seus perseguidores, teve essa ideia lá no texto. Basta abrir aí na sua Bíblia e conferir. Então, os habitantes do céu presente, eles podem ter ciência, em certo grau, do que está acontecendo na Terra. Eles sabem que ainda não chegou o fim. É mais ou menos isso que eu estou querendo dizer. Porque eles vão saber que vai chegar o fim porque eles vão ver, né? É bem óbvio isso. Então, quando a Babilônia, por exemplo, em Apocalipse 18, 20, é devastada, um anjo aponta para os eventos da terra e diz o seguinte: Exultai sobre ela, ó céus, e vós santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, o anjo ele aborda especificamente pessoas vivendo no céu, que indica que há essa ciência do que ocorre na terra. E Apocalipse 19, 1 fala que há grande voz de numerosa multidão dizendo Aleluia, o que indica que os santos no céu estão cientes justamente dessas questões. Lembrando que o texto de Apocalipse ele é dividido em paralelos. A gente pode falar um pouco disso em uma outra aula. É uma literatura paralelística porque é um escrito judaico hebreu, né? Prosseguindo então, os santos no céu, eles não permanecem totalmente ignorantes quanto à combinação da história humana na Terra. É isso que eu quero dizer para vocês. E aqui eu vou discordar do Randy Alcorn. É problemático pensar como ele, que dá a entender que quem está no céu está vendo o que está acontecendo em detalhes na Terra. Ele pega o texto de Apocalipse 6, 9 a 11, 1 Samuel 28, 16 e 19, fala que dá a entender, esses textos dão a entender que quem está no céu agora está vendo tudo o que está acontecendo aqui. Eu acho que isso não é tão conservador, mas eu trago aqui a ideia para que você saiba que na teologia existe esse pensamento. Se você quiser acreditar assim, você tem liberdade. Mas eu acho que não é saudável. Acho que isso não é uma visão bíblica. E se quiser saber um pouco mais, a gente pode argumentar, mas eu acho que aqui já está bem claro. E aí, quanto ao texto de 1 Samuel 28, 16 e 19, esse autor ele afirma que Samuel soube, por exemplo, do que Saul tinha feito. Porque quem está no céu vê o que ocorre na terra, né? E lá no texto da vidente, lá desse texto de Samuel, você tem diversas interpretações. Tem gente que acha que é um demônio, tem gente que acha que é blefe da vidente, tem gente que acha que de fato é o próprio Samuel ali. E aí, no caso, ele parece acreditar que é o próprio Samuel e que está vendo ali a ocasião, né? Estava vendo antes mesmo, né? E sabia do que estava acontecendo com Saul, estava vigiando, né? Como se fosse uma espécie de visão católica, anjo da guarda, coisa assim, né? Mas e fica aí como verdade que a ideia dos santos no céu como alegremente inconscientes é algo irreal. Não é uma verdade, né? Na verdade é uma mentira. Tem gente que sustenta que quem está no céu não sabe de nada do que está acontecendo aqui, né? Mas isso é uma mentira. Eles sabem que ainda não voltou. Então, a igreja do Senhor está sofrendo, está aí perseverando. A igreja que ainda não partiu para o céu, né? Então, na transfiguração de Jesus, mais um texto para nossa reflexão, quando Moisés e Elias apareceram em glória, eles falavam da sua partida, né? Da partida de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então, eles estavam cientes, alguns vão dizer, né? Do drama em que entraram, do que estava acontecendo na terra, do plano de redenção por Deus a ser cumprido. E aí talvez você pode dizer, em cima desse caso específico, que talvez
Deus concedeu isso específico para esses dois. Se você quiser argumentar em cima igual o Randy Alcorn aí fala, então todo mundo vai saber, né? Tá vendo aqui com os olhos abertos aqui para tudo que tá acontecendo. Eu não acho bem que é por aí não. Mas é um texto complicado da gente tratar. Eu não vou entrar tanto aqui nele, mas fica de curiosidade para você refletir aí, buscar por conta própria depois, perguntar pro seu pastor a opinião dele. Ou depois aqui da aula perguntar para mim a questão, a gente pode tratar um pouco mais sobre isso. Mas talvez eles tenham sido meramente esses únicos dois aí, só informados mesmo pelo próprio Deus quanto a essa questão, com um propósito específico ali, que era simbolizar o Antigo Testamento, né? Está em cima daquele texto. Mas de qualquer maneira, eles voltam para o céu lembrando de que conversaram com Jesus. Isso é meio óbvio, né? Não precisa nem ter medo de afirmar isso. E aqui quero trazer para vocês uma reflexão de um puritano bem prático, Richard Baxter. Ele mexe muito com aconselhamento. Melhor puritano de aconselhamento é esse daí, o mais prático, na minha opinião. Ele afirma o seguinte: nós, os que atravessamos o dia da tristeza, desfrutaremos juntos aquele dia de alegria. É uma grande certeza para quem está em Cristo, né? Do céu, então, Cristo, ele vê o que ocorre na terra, isso é bem óbvio, porque ele é Deus, é onipotente, onisciente, onipresente por meio do Espírito Santo, né? Especialmente na vida do seu povo, ele sabe de todas as questões e de toda a humanidade, todo o universo e assim sucessivamente. E quanto aos anjos? Anjos viram Cristo na terra e eles sabem o que ocorre na terra. Há anjos, por exemplo, que tiveram uma intervenção junto com alguns aspectos teofânicos da pessoa de Cristo, o Cristo pré-encarnado. Um exemplo disso daí é o texto lá de Abraão, né? O Cristo pré-encarnado e mais dois indivíduos, presumivelmente anjos. Então, em algum sentido, e certo sentido, anjos também sabem do que está acontecendo aqui na nossa realidade. A Bíblia deixa isso daí aberto também quanto a essa questão, né? Bem claro. E, finalizando a nossa questão, temos mais um tópico. As pessoas no céu oram por aquelas ou por aqueles que estão na terra? E aqui eu vou trazer a opinião do Randy Alcorn. Ele acredita que quem partiu, os santos, né? Crentes que estão vivendo agora no céu, às vezes, segundo esse autor, né? Eles intercedem em oração por aqueles que estão na terra. E aí ele pega o texto de Apocalipse 6:10. E aqui esse autor aqui, eu acho que ele extrapola às vezes as visões, mas existe essa visão teológica. Eu trago aqui para não ficar como aquele professor ou mestre que fica omitindo outros aspectos da teologia. Eu trago, que está tudo aí, mostra as opiniões principais e você tem que também pensar a sua culpa e não ficar só engolindo o que eu estou dizendo, né? Ou que um pastor ou professor só traz para você como se fosse a verdade, né? Existem outras opiniões. Então, é bom até para a gente saber disso e desenvolver até um senso também de compreensão e até de diálogo quanto a outras visões, né? E ele vai sustentar então que os mártires no céu estão orando a Deus, o que tem implicações, por exemplo, na opinião dele, de que a intercessão para cristãos que sofrem aqui e agora. Então ele vai sustentar que por conta do estado de retidão das pessoas no céu agora, as orações dessas pessoas são mais efetivas do que nunca. E ele pega o texto de Tiago 5,16 e argumenta em cima disso daí, ressaltando então que os cristãos não devem orar para santos, mas somente para Deus. Você acha que isso aqui é uma questão conservadora? Você pode seguir. A teologia tem muito disso daí, não é aberta a questão. Mas o que fica claro aqui na opinião dele é: você não ora para quem morreu. Para a gente não cair naquelas ideias católico-romanas, ideias do catolicismo, né? Tem que tomar cuidado. Então, o que é mais bíblico e certo para nós é que um fato aqui mais certo ainda, se houver dúvida quanto a isso que nós tratamos aqui, algo certo é que Cristo está no presente momento à direita de Deus intercedendo pelo seu povo. Romanos 8,34 fala um pouco disso daí, a gente pode argumentar em cima desse texto. E aí, o céu, ele pode ser céu se as pessoas estão cientes do que acontece de ruim na terra? Olha o que o autor vai dizer aí. Novamente, o céu presente e o céu eterno não são os mesmos. Ao mesmo tempo, as pessoas no céu não são seres frágeis cuja alegria só pode ser preservada protegendo-os do que realmente acontece no universo.
A felicidade no céu não é baseada em ignorância, mas em perspectiva. Aqueles que vivem na presença de Cristo encontram grande alegria em adorar a Deus e viver como seres justos em comunhão rica, em um ambiente sem pecado. E por Deus continuamente estar trabalhando na terra, os santos têm muito para louvá-lo, incluindo Deus atrair pessoas na terra para si mesmo. Aqueles no céu presente estão ansiosos pelo retorno de Cristo, sua ressurreição corporal, julgamento final e a formação da nova terra das ruínas da antiga. Só então e lá, em nosso lar eterno, todo mal, sofrimento, tristeza serão afastados pela mão de Deus. Só então e lá experimentaremos plenitude de alegria intencionada por Deus e comprada para nós por Cristo a um custo incomensurável. Enquanto isso, nós, nessa terra que está morrendo, podemos relaxar e nos alegrarmos por nossos amados que estão na presença de Cristo. Como o apóstolo Paulo nos diz, embora nós naturalmente nos entristeçamos por perdermos pessoas amadas, não entristecemos como o resto dos homens que não têm esperança. Na tradução que eu fiz de 1 Tessalonicenses 4,13, da nova versão padrão americana da Bíblia. Nossa separação não é o fim de nosso relacionamento, é apenas uma interrupção. Não os perdemos porque nós sabemos onde eles estão. Eles estão experimentando a alegria da presença de Cristo em um lugar tão maravilhoso que Cristo chamou de paraíso. E um dia nos é dito que em uma reunião magnífica, eles e nós estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Para discussão, como de costume, no fim das lições, revise a lista de características do céu presente como descrita em Apocalipse 6. Isso sugere um entendimento justo do que encontramos na Escritura? Não é um entendimento justo do que a Escritura sugere? Alguns desses pontos são surpreendentes para você? Se sim, quais e por quê? Qual a evidência bíblica de que no céu lembraremos da nossa vida na terra? Essa ideia é confortante para você? Por quê? Por que é difícil para nós imaginarmos pessoas no céu presente vivendo já e agora? Qual a diferença entre felicidade, que é resultado da ignorância, e felicidade, que é resultado de perspectiva? O que você pensa que as pessoas experimentam no céu? O entendimento de vida no céu presente afeta sua visão da interrupção de relacionamentos com entes queridos que morreram? Se sim, de quais maneiras? E concluímos a lição de hoje por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, vamos passar então para, para o momento de dúvidas. E para os que estão assistindo o vídeo, encerro por aqui.